E aí, gente, tudo bem com vocês? O tempo hoje ali de fora tá nublado, gente, mas andou um calor aqui. Eu vi que tinha uma previsão até de granizo, chover granizo, gente. Porque eu não sou uma pessoa de sentir muito calor, mas tá um calor aqui. Eu tenho que falar bem pertinho aqui, porque eu tô gravando pelo notebook, gente. Depois vocês não conseguem me escutar direito, né? Se eu afastar muito, né? Olha como eu estou lindinha, gente! Deixem o like pra mim no vídeo, gente. Se inscreve nesse canal. Obrigada pela companhia de vocês, por vocês estarem aqui sempre comigo, né? Deixem o like no vídeo, gente. Se inscreve no canal. O que eu vou falar aqui hoje nesse vídeo, gente, eu já tinha um vídeo aqui falando sobre isso, mas depois ele começou a ter bastante visualizações e era bem no passado do YouTube. Aí eu fiquei com medo, fiquei com um pouco de receio e apaguei o vídeo por ingenuidade minha, né? Porque eu achei que era um assunto assim desnecessário para mim naquele momento, mas hoje eu acho um assunto totalmente necessário, né? Porque algumas pessoas, tem gente que adora as minhas histórias sexuais, né, gente? Mas vou falar aqui pra vocês. Eu dei uma brochada nessas histórias assim, depois das coisas que aconteceram comigo. Minha vida nunca mais foi a mesma. Depois disso que eu vou falar aqui pra vocês durante esse vídeo, sabe? Nunca mais mesmo, gente. Mudou assim totalmente. Às vezes, dependendo da história, assim, eu até passo, eu deixo, sabe assim, deixo para outra pessoa. Foi depois que isso aconteceu. Mudou assim radicalmente a minha vida. E vocês sabem, né, gente? Eu não tenho problemas assim com homens, né? Eu gosto muito, né? E homem, como eu já falei aqui pra vocês, nunca foi problema na minha vida, né? Nunca, 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 nunca mesmo. Vocês podem debochar, achar feia, achar que eu sou isso, achar aquilo outro, mas homem nunca foi problema na minha vida, né, gente? E aí, vou começar aqui falando pra vocês. Deixem um like no vídeo, se inscreve nesse canal, gente. Ó, eu nem fico mais em aplicativo. Esses aplicativos, assim, de namoro, nem fico. Gente, vocês, pelo menos, eu vou mudar aqui da minha cidade. Pelo menos, se vocês vissem, teve um dia que eu entrei lá que eu fiquei, assim, chocada. Chocada. O assunto deles é só drogas ilícitas, viu? Tem uns lá que não tem nem nome, tem só o desenho da folha da maconha, viu, gente? E é um aplicativo gay, de namoro gay, viu, gente? Só pra vocês verem a sacanagem. Gente, eu não tenho esses hábitos, né, digamos assim, esses vícios, né? É um vício, né? Eu não tenho esses vícios. E eu acho um absurdo as pessoas tentarem normalizar uma coisa dessa, né? Não. E aí, né? E eu? Aí, quando eu ainda tinha no meu celular, porque eu já fui bem pervertida mesmo, mais do que eu já sou, né? Quando eu tinha um aplicativo no meu celular, teve um dia que eu mandei mensagem pro menino falando, ai, tô numa seca, não sei o que, não sei o que. Foi mais ou menos isso. Eu nem lembro o que eu falei direito com ele, mas foi isso. Ai, tô numa seca, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele pegou e falou assim: você quer que eu leve aí pra você? Ele falando pra mim, o rapaz, né? Depois que eu falei pra ele que eu tava numa seca: você quer que eu leve aí pra você? É tanto, tantas gramas é tanto. E eu falei assim: quê? O que você tá falando, menino? Tá ficando doido? Né, gente? Pelo amor de Deus, né? E aí ele tava pensando que eu tava pedindo coisa pra ele, gente. Pedindo assim, essas coisas ilícitas pra ele, né? Nossa, achei assim uma coisa assim, gente. E aí, ai, peraí que o telefone tá tocando ali. Parou de tocar. Esqueci o telefone? Ah, o telefone tá ali. Senão depois dá direitos autorais da musiquinha do celular, gente. O menino pensou que eu tava pedindo coisas ilícitas pra ele, né? Nossa, achei um absurdo, gente. E a conversa deles lá era só essa. Sabe assim, só essa de droga, assim, essas coisas, gente. No meu tempo, assim, eu ainda sou uma pessoa jovem, mas no meu tempo, assim, de juventude, não era tão assim desse jeito, não. Eu estranhei, vou falar pra vocês, eu estranhei mesmo, né? Mas enfim, aí até dei uma brochada lá desse aplicativo, gente. E eu falei pro menino que eu tava numa seca, né? Falei, seca. E ele entendeu que era outra seca, né? Credo. Eu falei assim depois pra ele, não, menino, que é isso? Não é nada disso, não. Nossa, mas enfim. E aí eu andei vendo bastante coisas que acontecem assim com gente que se envolve por aplicativo, né? E aí eu tenho um pouco de medo. E depois dessa história que eu vou começar aqui a contar pra vocês, me deu mais medo ainda.
né? Então é o seguinte, gente, eu morava numa outra casinha, sem ser aquela casa bonita grande que eu morava numa casinha anterior de fundo, né? E lá, ó, o bicho pegava mesmo, gente, pegava mesmo. Eu já fui uma pessoa de muitos homens já, gente, já, né? E aí, os rapazes iam lá na minha casa, né? Era uma casa super humilde e eu apelava quando alguém falava que a casa era humilde, hein, gente? E aí, um dia fiquei com um, né? Eu ficava com um homem todos os dias. Quando eu morava lá em Rio Preto, eu ficava até com três homens no mesmo dia. Eu até vim embora lá de Rio Preto uma época, porque senão lá sim que eu ia acabar pegando uma doença. Eu já cheguei a ficar com três homens no mesmo dia, gente. Já, sim, já. Eu fui bem fogo na roupa mesmo. E aí, quando eu já tava aqui, eles iam lá na minha casa, né? E aí, gente, um dia foi um, né? E aí eu gostava também. Eles ficavam por cima de mim, como eu falei pra vocês, eu tenho muito prazer em homem ficar por cima de mim, né? Eles ficavam por cima de mim, né? Depois gozava, né? E aí um dia encontrei um rapaz, magrinho ele era, gente. Magrinho, 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 né? Nossa, magrinho, né? E aí a gente combinou e ele foi pra minha casa, né? E aí na hora do vucu vucu, vamos e vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, ele veio assim por cima de mim, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. A gente conversou um pouquinho antes, né? Aí ele falou assim: "Ah, sabe fulano de tal? Fulano de tal é meu primo". A gente conversou um pouquinho, né? E eu falei assim: "Nossa, já trabalhei junto com ele já, né? Não sei o que. Ah, é? Nossa, então você é primo dele? Aham, nossa". E parece até uma coisa, né? Parece assim que tem algumas conversas em alguns momentos da sua vida assim que você conversa o básico e é daquele básico que você precisa. Escuta a história. E aí tá. E aí, né, ele veio por cima de mim assim, e eu gostava que eles ejaculassem assim na minha barriga. Eu gostava disso, né? Porque eu ponho o meu negócio pra trás, porque eu não gosto do meu negócio. Eu ponho o meu negócio assim pra trás e eles vêm assim. Eu sinto muito prazer no homem em cima de mim, né? E aí ele falou assim: "Tem um preservativo aí?" Ele falou: "Tem um preservativo aí?" Eu falei assim: "Tem". Eu falei assim: "Não, mas vamos sem preservativo mesmo". Eu, nessa época, eu falei pra ele: "Vamos sem preservativo mesmo". Aí ele falou assim: "Não, não, não, tem que ser um preservativo. Pega um preservativo, né?" E aí, gente, parece até o anjo da guarda que tava comigo lá nessa hora, né? E aí, gente, e aí foi, e ele que pediu o preservativo, hein, gente? E aí foi, pomba, chegou ali no finalmente, né? Fez ali o que tinha pra fazer e jogou depois a camisinha usada, né? Jogou lá assim, tal, tal, e acabou ali nossa relação ali, e ele foi embora e desapareceu, né? E aí a gente tinha tido uma conversa boa, né? Até pensei assim, quem sabe não vai dar certo com esse rapazinho, né? Eu tinha gostado bastante dele, né? E aí, pimba, lembrei da minha conversa com ele, que eu tinha esquecido. Lembrei da minha conversa com ele falando que fulano de tal era primo dele. O que eu fiz? Fui atrás do fulano de tal, que eu já tinha trabalhado com fulano de tal. Eu conhecia o fulano de tal, né? E aí, né, mandei mensagem lá pro fulano de tal, que era primo dele, que eles eram da mesma família, né? Porque esse que eu tinha gostado muito dele, que a gente tinha tido esse coito aí, né? Que ele até gozou na minha barriga, mas ele gozou com preservativo, né? E eu, gente, tinha um hábito depois de até de cheirar uma camisinha ali, o preservativo, sabe? Colocar o dedo, eu tinha esses hábitos. E justo nessa camisinha eu não fiz isso. Gente, parecia coisa predestinada. E eu gosto que as pessoas ejaculem também na minha cara, né? E vocês já podem imaginar, né? Geralmente as bichas gostam e os homens gostam também de, de fazer isso sem o preservativo. Mas ele queria com o preservativo, né, gente? Ele que queria, né? E justo com ele, depois eu só peguei o preservativo, coloquei no lixo e pronto, né? E aí fui atrás dessa pessoa que ele falou que era primo dele, né? E aí, né, falei assim, achei, né, o primo dele lá, né, e falei assim, ó, fulano de tal, como é que você tá? Tudo bem, né? E ele, nossa, quanto tempo? Falou pra mim, né, que a gente já tinha trabalhado junto, então eu conhecia ele, né? Esse primo dele, né? Aí eu falei assim, escuta, aí o fulano de tal? Aí ele falou assim, vixe, ele já começou falando, vixe, você conhece ele?
E eu falei assim, conheço, a gente até teve uma affairzinha, assim, pensei que que a gente ia ter alguma coisa, mas ele sumiu. Aí ele pegou e falou assim pra mim, nossa, te falar uma coisa, você não tá sabendo não? E eu falei assim, não, o quê? Aí ele pegou e falou assim, ó, ele tá com suspeita que tá com HIV. Tá numa choradeira, a família inteira tá desesperada por causa disso, e ele tá tentando se matar, querendo se matar e não sei o que, e só fala nisso, e uma choradeira, e ele tá com suspeita que ele tá com HIV. Ai, gente, nesse momento eu não sou a Maísa, não, mas o meu mundo caiu nesse momento, né? Pensei assim, nossa. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei assim, não, porque a gente até transou, né? Assim, né? Gozou em cima de mim, da minha barriga, né? Aí ele falou assim, nossa, eu acho que nesse dia ele até falou pra eu fazer um exame, faz um exame, não sei o quê, né? Pra você ver como é que tá, né? Gente, a partir daquele momento o inferno na minha vida começou. Nesse dia, nesse momento. Nossa, tudo ficou preto assim, de repente, sabe assim? Ficou preto, minhas pernas bamba, tudo ficou preto e eu pensando, meu Deus, não, não é possível, não é possível. Não, não é possível, não é possível. E eu lembrando da magreza que ele tava, naquela magreza toda, né? E não é possível, não é possível. Gente, ele tava magrinho, o osso, né? E eu pensando, não, 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 né, gente, não, não. E aí, gente, fiquei assim pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Gente, desespero total, eu fiquei desesperada. Pensa numa pessoa desesperada, eu fiquei desesperada, né? E aí, mesmo assim, criei coragem e fui atrás de um CTA, que é Centro de Testagem Anônima, né? Para fazer um exame para ver se eu tinha pegado alguma coisa, se eu tinha, né? E aí, gente do céu, meu Deus, no dia que eu estava no CTA, nessa pressão toda, gente, olha, e eu vou falar pra vocês, eu nunca rezei tanto na minha vida quanto nesse momento da minha vida. Mas eu rezava, mas eu pedia pra Deus, eu tinha ainda tenho ainda algumas imagens da minha casa, pedia por favor, não deixe eu estar com isso não, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Gente, mas eu pedia. Nessa época que eu pedi mesmo para Deus interceder na minha vida, colocar a mão em mim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? Eu só pedia isso. Foi um terror. Mas criei coragem, fui lá no CTA e fiz o exame, né, gente? Quando eu estava lá no CTA, tinha um cartazinho assim, nunca mais esqueci. Tinha um cartazinho assim, ó. A vida é melhor sem HIV. Previna-se. Nossa, gente. Aquilo lá me deu uma angústia tremenda, assim desse jeito. Hoje em dia, o HIV ele já é mais controlado, né? É como se fosse um diabetes, né? Mas existem muitos efeitos assim colaterais, né? Que eu acho que eu não posso nem ficar falando aqui para vocês, porque senão pode ser que eu tô subestimando, assim, não é subestimando, assim, mas menosprezando, assim, né? Diminuindo a gravidade do problema que é, né? Porque é um problema, é uma doença que se você não tratar, aí ela evolui para AIDS, né, gente? Então é super sério, né? E aí, gente, fiz lá esse exame e o que que aconteceu? O exame atrasou e depois ainda foi para uma outra cidade, porque parece que eles estavam com um problema lá na época, tava com um problema aqui e mandou para, acho que era Uberlândia, mandou para Uberlândia os exames para depois mandar os exames para cá de volta, né? Gente do céu, que perrengue, que situação. Meu Deus, meu Deus. E eu só rezava, só rezava, só rezava. Meu Deus, me ajuda, não deixa eu estar com isso, não, não deixa eu estar com isso, não. E aí, gente, chegou o exame, né? Chegou o exame. Aí fui lá buscar esse exame, né? Gente, mas pensa num lugar que não chegava, era esse CTA. Esse CTA não chegava nesse dia, gente. Parecia que era um trem de distância, assim, sabe? E eu ainda vou lá nas coisas de a pé, né? Às vezes eu vou de mototáxi, mas geralmente eu vou de a pé mesmo nas coisas, né? E aí, gente, cheguei lá, fui lá pegar esse exame, né? Tudo negativo.
Graças a Deus. Negativo, graças a Deus. Gente do céu, que perrengue, que perrengue, que perrengue. Aí expliquei lá pra eles, né, o que tinha acontecido, né, porque você fala ali com a. Acho que é uma psicóloga que fica lá no CTA, você fala ali, você conversa ali, né? Aí eu tive que esperar um tempo, né, depois desse meu coito com esse rapaz, né, pra ver se eu tinha pegado alguma coisa. E depois desse tempo, aí eu criei coragem e fui lá, porque não ia adiantar eu ir lá no outro dia. Se bem que já tinham passado alguns dias depois do meu coito com esse rapaz, né? Só que ele não penetrou em mim. Ele gozou só na minha barriga e foi com preservativo e foi ele que quis colocar o preservativo, né? E eu procurei esse rapaz que eu tinha ficado com ele na rede social na época e só tinha mensagem dele lá assim chorando, se despedindo da vida, sabe assim, só essas mensagens tinha lá, né? Pensei assim, meu Deus do céu, não é possível, não é possível, meu Deus do céu, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, meu Deus do céu, não é possível que um trem desse aconteceu comigo. Gente do céu. E aí, só pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus, né? Mas deu tudo certo, gente. Eu não peguei, graças a Deus, eu não peguei nada. Depois disso, eu continuei fazendo os exames, né? Periodicamente eu faço os exames, gente. E depois disso, eu nunca mais vi ele, não tive nenhum contato com ele, nem com esse primo dele, viu, gente? Vacilei, né? Dei uma vaciladinha assim, mas pelo menos eu tinha costume de depois de ficar pegando a camisinha, né? Essas coisas assim, né, gente? Ah, e aí, justo nessa dele com ele, né? Foi desse jeito assim, né? E graças a Deus eu não peguei nada, né? Graças a Deus mesmo. Gente, mas parece que foi até um livramento assim na minha vida. O meu acidente de moto foi um livramento na minha vida. Enquanto eu rolava pelo chão, eu ficava pedindo pela minha vida. E com esse rapaz também foi mais uma vez mais um livramento na minha vida, né? Às vezes eu fico pedindo para Deus hoje em dia para eu morrer, né? Mas eu já passei por algumas situações assim cabulosas assim desse jeito. Depois disso, gente, aí eu não peguei, viu? Graças a Deus, eu não peguei nada, nada, nenhuma doença, não peguei nada, 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 porque lá no CTA eles fazem, não peguei nada dele, gente. Ó, e aí depois eu nunca mais, depois disso, nunca mais fui a mesma pessoa. Sempre quando eu vou ficar com algum homem assim, eu lembro dessa história. Esses dias passou um perfil assim por mim lá no Facebook que era justamente desse rapaz, né? E eu pensei assim, olha só quem tá aqui, tá até vivo, né? Tá até vivo, fulano de tal. Nossa, parabéns, né? E aí, né, gente, é claro que se você infelizmente pegar uma coisa dessa hoje em dia, tem tratamento, né? Você tem muitas chances de sobreviver, né, de cuidar. Hoje em dia é como se fosse uma diabetes, né, para você controlar, né? Mas existem efeitos colaterais, tem até diarreia de efeito colateral que eu tava lendo lá, né, gente? Mas e aí, gente, foi isso. Nunca mais a minha vida foi a mesma, né? E aí eu faço exames sempre, viu, gente? Faço os exames, né? Porque fiquei com medo depois disso, né? Gente, e como é ruim você não saber o resultado, gente. E justo nessa vez meu, mandaram os exames ainda para longe, porque parece que estava com um problema ali. E demorou chegar esses exames aqui. E aí, esses dias eu postei um vídeo, né? E aí eu contando a história pra vocês, né? Do rapazão lá grandão, que ele tinha um trenzão grandão. E aí ele queria me enfiar o trenzão grandão sem preservativo, né? Também, né? Além de não querer deixar eu chupar direito lá o trem, queria me enfiar o trem sem preservativo. Ele não gostou quando eu falei que ia pegar preservativo. Gente, os homens são desse jeito mesmo. Eles querem ejacular na sua boca sem preservativo, eles querem ter relação com você sem preservativo, e eu não fiquei mais assim. Depois disso, depois dessa história, eu fiquei um tempão sem me envolver de nenhum jeito, de nenhuma forma, com nenhum outro homem. Tá bom? Agora eu lembrei aqui de uma outra história, que aí depois eu fui num outro CTA, né?
Cheguei lá, né? Fui fazer os exames tudo certinho, né? E aí depois fui lá contar pra psicóloga, né? Que a gente passa por psicóloga, né? Contei mais uma vez para outra psicóloga tudo o que tinha acontecido. Falei para ela também que eu tava sem coragem de me envolver com outros homens. Tá? Eu perdi totalmente a confiança nos homens, gente. Parei de confiar nos homens mesmo, né? E aí a outra psicóloga lá do outro CTA, depois de fazer os exames mais uma vez, ela falou assim pra mim que eu tenho que viver mais, que eu tenho que tirar isso da minha cabeça, né? Porque o sexo é sim uma coisa boa. O sexo existe é pra gente fazer o sexo mesmo, sabe? E isso a outra psicóloga lá do outro CTA me disse. Aí eu falei assim, e pra senhora, como é que é? A senhora não fica com medo? Não, aí ela falou assim, fico, mas eu faço também. É só você se prevenir certinho, entendeu? Porque eu fiquei bem travada assim mesmo, bem travada mesmo, né? E isso deve ter uns 10 anos, eu acho. 10 anos mais ou menos. Se tiver 10 anos, né? É que essa história aconteceu comigo. Depois disso, dei uma brochada, gente, uma brochada, uma brochada, uma brochada, uma brochada, e aí vocês viram depois outras histórias que aconteceram comigo. E aí quando eu falo pra vocês assim que eu não preciso de passar por isso, eu não preciso de passar por essa situação com esses homens, eu não preciso mesmo. Gostar, eu gosto muito, mas eu não preciso mesmo, né? E quando vem esses homens aí pedindo para ter relação comigo sem preservativo, essa história sempre volta assim na minha cabeça, né? Aí quando eu falei pra ele que eu ia pegar o preservativo dessa última vez, com esse que eu tô falando pra vocês, do peru grande, né? Ele já ficou meio assim. E eu pensei assim, por que ele ficou meio assim? Aí depois ele não quis mais. E eu pensei assim, graças a Deus, né? Porque já queria me enfiar aquele trem grandão, né? Então, não quero, não quero. Graças a Deus. Tudo bem então. Nem achei ruim. Eu, hein? Nem achei ruim. Tá doido? Então, gente, é isso, né? E às vezes eu falo assim as coisas pra vocês brincando pra levar na esportiva, né? Mas essa história já aconteceu comigo, eu já passei por isso, né? E você não ter a certeza se você tem ou não é uma das piores coisas que possam acontecer com você. Tem que se cuidar, tem que usar preservativo, entendeu? Porque sim, a vida é melhor sem HIV mesmo. Até porque se você não saber e se você não cuidar, depois você vai evoluir para AIDS. Aí sim, aí fica difícil, né? Mas, gente, vida longa para esse rapaz, né? Depois disso eu não procurei ele mais, porque ele nem me falou nada, entendeu? Nem procurei ele mais também. Foi só um caso do acaso ali, entendeu? Mas pelo menos, né, ele mesmo que quis usar o preservativo. Então, ele já estava com alguma dúvida já quando nesse dia quando ele quis ficar comigo, né, gente? Então é isso. Viu? E aí algumas de vocês ficam me perguntando histórias sexuais, né? Casos de homem, casos de macho. Adoro, adoro. Mas eu nunca fui mais a mesma pessoa depois que isso ter acontecido comigo. Eu pensei que era HIV. Eu pensei que eu tinha pego HIV. E essa foi uma das piores coisas. Gente, mas eu rezava e pedia pra Deus para não perguntar. Meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Gente, eu lembro disso assim perfeitamente, entendeu? E depois me envolvi com alguns outros homens, só que em bem menor quantidade do que eu já tinha me envolvido até esse rapaz. Ai, depois eu nem quis ficar mais com homem, como eu falei pra vocês. Eu precisei da ajuda, assim, até da outra psicóloga lá, pra ela conversar na minha cabeça, né? Falar que eu tinha que tirar um pouco isso da minha cabeça, que sexo é uma coisa boa, que você não pode se privar tanto assim, entendeu? Então é isso. E aí eu queria falar isso aqui agora pra vocês, né, gente? Pra vocês terem uma noção, né, que isso também já aconteceu, né? Isso também já aconteceu. E hoje em dia, gente, eu me priorizo, entendeu? Eu já vivo sozinha mesmo, gente. Por certas situações, eu não preciso passar. Eu não preciso passar, entendeu? E aí, é isso, tá bom? Então, previnam-se, usem preservativo, se respeitem, né?
Preservativo é essencial. Quando eu estava na escola, acho, um dia a gente teve uma aula assim desse jeito, né? E eu até falei para a professora que eu não gostava de usar preservativo, não no meio da aula. Falei para a professora que eu não gostava de usar preservativo, não, né? Que demorava demais, né? Parei a sala de aula nesse momento. E eu parei mesmo, né, gente? A professora achou, não, não fala uma coisa dessa, é rapidinho, você abre ali, só que tem que tomar cuidado para não furar o preservativo, hein, gente? Não pode abrir com o dente, assim, porque senão pode rasgar, né? Furar, né? E se o furinho for pequeno demais, às vezes você nem vê. Tem que se cuidar e tem que se prevenir, viu, gente? O sexo tá aí, nasceu de uma gozada, né, gente? Então não é tão ruim assim, né? Tem que se prevenir, né? Se não fosse a gozada, a gente não estaria aqui viva, né, gente? Tem que se prevenir. Sexo é bom? É, mas tem que usar o preservativo. Viu, gente? Você gostando ou não, tem que usar o preservativo. E para nós que fazemos o sexo anal, o preservativo até ajuda, gente. Ajuda o peru do homem a deslizar melhor, viu? E aí depois você passa uma vaselina ali ainda, ó, tá? Fica, ó, beleza. Tá? E vai tirar essas neuras assim da sua cabeça se você tá com alguma coisa ou não, né? Assim, né, gente? Mas tem que se prevenir, né? Sexo é muito bom e tá aí pra gente fazer sexo, só que com segurança, né? Então, gente, fica aí. Todas essas histórias que vocês veem aí eu contando atualmente são depois disso, né? Depois disso. Aí vocês veem também, gente, que eu fico sem paciência por alguns homens. Eu fico mesmo, sem paciência por alguns homens, porque eu não preciso de passar por essas situações. Entendeu? Ai, então é isso, gente. Eu acho que eu contei aqui essa história de uma maneira mais tranquila, né? Depois de alguns anos. Eu acho que esse sim é o melhor vídeo para eu deixar aqui nesse canal, porque os outros eu tava muito assim na flor da pele. Nesse eu acho que eu consegui transparecer mais para vocês assim com clareza as informações e tudo que aconteceu, né? Eu dei uma neutralizada assim na situação. Entendeu? Mas tem que se prevenir, né, gente? Tem que se prevenir. E se você tiver, cuida, tá bom? E hoje em dia existe até uns remedinhos que chama PrEP, né? Mas eu não conheço ninguém que toma PrEP ainda não. Não sei nem se na minha cidade tem PrEP, né? Que é para você tomar antes do ato, né? Para te ajudar a você não pegar essas coisas. Só que depois quando você começa a tomar PrEP, pelo que eu entendi, parece que você tem que tomar o resto da vida. Eu não sei, são coisas que eu não sei, por isso eu não posso ficar falando aqui para vocês, mas eu sei que existe. Tá bom? Então é isso. Previna-se, né? Porque a vida é melhor sem HIV. Mas se você tiver, cuide-se, né? Cuide-se, que HIV torna-se igual um diabetes, né, gente? É isso, né? Sou leiga no assunto, mas a história que eu vivi eu tô falando aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Força na peruca. Vamos em frente porque atrás vem gente. Se cuidem, gente. Se cuidem. Se cuidem, se cuidem. Se cuidem. Se cuidem. É, essa que é a palavra. Tchau, gente. Deixem um like pra mim no vídeo ou se inscreve nesse canal. Se cuidem, gente. Se cuidem. Usem preservativo, tá bom? Deixa o like, compartilha, se inscreve nesse canal. Tchau, gente. Até depois.